Gente, vamos falar do Galo. Giovana Pires já tá por aqui para falarmos do Atlético nesta segunda-feira após mais um tropeço no Brasileirão. Pode chamar de tropeço, né, Gil? Ah, com certeza, mas vou falar de coisa boa por enquanto, viu, Rafa? Falar sobre a convocação do Paulinho. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Atacante do Galo, 23 anos, artilheiro do Atlético na temporada com 27 gols, ao lado do atacante Hulk, que também tem 27 nessa temporada. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 16 gols marcados, empatado também com o Tiquinho Soares, também com 16 gols. Paulinho convocado pela primeira vez para a seleção brasileira principal, ele que já construiu uma história pelas seleções de base, foi campeão olímpico inclusive em 2021, ao lado de Guilherme Arana, que ficou de fora dessa convocação do técnico Fernando Diniz. Falando sobre isso então, vai disputar 2 partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil vai enfrentar a Colômbia no dia 16 de novembro às 9 da noite no Estádio Metropolitano na Colômbia, e também a Argentina, dia 21 de novembro às 9:30 da noite no Maracanã. As 2 partidas então com a presença de Paulinho, atacante do Galo. A boa notícia, além claro da convocação, é que o atacante não vai desfalcar o Atlético durante esse período. O Galo só volta a campo no dia 25 de novembro, 4 dias depois então desse confronto com a Argentina, que seria o último, né, dessa convocação atual do técnico Fernando Diniz. Paulinho então debutando, né, fazendo sua estreia pela seleção principal, pelo menos entre os convocados. Vamos ver como é que o Fernando Diniz vai utilizá-lo nesses 2 jogos. Breno Galante tá aqui conosco. E Fernando Diniz convocando ele depois de ver ao vivo, né? Porque teve a vitória do Galo por 2-0 com destaque do Paulinho, os 2 gols marcados pelo atacante. Fernando Diniz acompanhou ele na Arena MRV, na beira do gramado, ficou de olho no atacante do Galo e aí agora tá a convocação. São Tomé, né? Teve que ver pra crer. Ô, Breno Galante, você tá por aqui hoje, bom recebê-lo aqui no estúdio, meu caro. Até uma discussão que a gente teve num grupo que a gente faz parte, né? A gente percebendo, né, Breno, que o Paulinho não tava tão badalado e brigando por artilharia com o Tiquinho Soares e tal. Finalmente abriram os olhos pro cara que tá fazendo a diferença no Atlético em 2023, né, velho? Boa tarde, Rafa, Dimara, Giovana, Seabra, Lélio, turma de casa. Pois é, e até a torcida do Atlético demorou um pouco, né? Porque até na sexta-feira eu tava lá em Uberlândia conversando com o Rodrigo Caetano e ele tava dizendo, né? Como pode a torcida do Atlético ter vaiado o Paulinho naquele jogo contra o Bahia, que ele fez o gol e o Atlético saiu vencedor. Futebol, né? É momento, né? E até a torcida esquecer daquele erro dele contra o Palmeiras, naquele gol que ele errou na Libertadores, demorou um pouco, mas eu vou ser bem sincero, ele vive um momento que é mais do que merecido essa convocação. Hoje ele é um cara que tem uma movimentação, tem uma presença de área incrível, ele tá no lugar certo, na hora certa, né? E esse momento de gols dele, né? Essa sequência de gols, ele virou realmente o grande companheiro do Hulk. E eu tava observando isso em Uberlândia, o Hulk pega na bola, primeira coisa ele procura o Paulinho. E vice-versa, isso é uma coisa legal que tá funcionando, né? E eu acho que a entrega do Paulinho melhorou muito. Eu não sei, eu acho que aquele lance do Palmeiras pode ter sido um divisor de água, sabe? Pro Paulinho, psicologicamente, sabe? Aquela coisa dele ter que mostrar, né? Correr atrás, sabe? Porque a torcida ainda não, ele não tinha caído na graça da torcida, né? Hoje aí, o Dimara falou, né? Vice-artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileiro, seleção brasileira. O Atlético vai ter um trabalho pra segurar ele no final do ano. Isso aí, Rodrigo Caetano vai ter uma grande dor de cabeça. Pois é, né? Aumenta a proposta e o salário do moço, porque tá complicado, aumentar, né? Tá complicado. Mesmo não pode vacilar, com não. poucos, eu acho que no caso do Paulinho... A multa dele já é bem grande, né? No caso do Paulinho, acho que vai ser... E assim, foi muito legal, a Giovana lembrou bem, né? A gente ficou brincando até naquele jogo, porque o Arana foi lá, né? Cumprimentou a comissão técnica inteira do Fluminense, que é a mesma comissão da seleção brasileira, né? Teve lá e tal, e o Paulinho ficou lá na dele, o Arana acabou não sendo convocado, ele só convocou 3 laterais, vale lembrar, e convoca o Paulinho, que pra mim, em termos de posicionamento, de visão de jogo, de oportunismo, não tem um outro atacante de frente como ele é jogando no Brasil nesse momento. Então, acho que só espero que não tenha sido só a convocação, que tenha sido um olhar pro Paulinho, mas um olhar que ele realmente possa ser experimentado, porque a convocação ela pode acontecer para muitos o tempo inteiro, convoca aqui, não convoca ali, convocou o Arana, ele jogou um jogo, o segundo já não jogou e tal. Eu acho que
a presença dele no time eu acho que é muito interessante, principalmente pelos problemas ofensivos que a seleção brasileira passa hoje. Sim. Acho que ele tem um diferencial muito grande, uma entrega muito grande e seria muito bom de vê-lo efetivamente jogando pela seleção. E só lembrando que dos 40 gols marcados pelo Galo no Campeonato Brasileiro, né, pessoal? São 16 do Paulinho mais 12 do Hulk. Os dois têm 28, viu, Seabra? Nossa senhora, o Paulinho tá voando, né, gente? Paulinho tá voando. E é legal ver o Paulinho, esse reconhecimento do jogador pelo que ele tá fazendo realmente, que a gente já viu algumas vezes aí, né? Jogador voando no futebol brasileiro e não é convocado, vem a turma de fora, né? É legal ver esse reconhecimento do Diniz. Pela primeira vez ele deixou o Richarlison de fora, inclusive, que não vem bem, inclusive. Eu acho que é justa a não convocação dele, como é justa a convocação do Paulinho. Normalmente torcedor, a gente da imprensa também, às vezes, pega, como o Breno lembrou ali, uma coisa ou outra, assim, o Paulinho perdeu o gol contra o Palmeiras. Tá, gente, isso é do futebol. O goleiro falhar no momento decisivo é do futebol. Qual goleiro que nunca falhou no momento decisivo? Qual o atacante que nunca perdeu um gol? Quem não errou um passe aí, um jogador que a gente sabe que tem qualidade? Então a gente fica pegando uma coisa, torcedor faz muito isso, e aí massacra e vai em cima, e perdeu aquele gol, e tá eliminado da Libertadores. Olha a importância, olha o que o Paulinho tá fazendo, olha o momento dele. Então vamos com calma nessas coisas. Perdeu o gol, segue o baile, vambora, tá tudo certo, ano que vem tem mais. É assim que funciona. Não dá pra passar por cima também de sempre. O cara tá errando todos, o goleiro falha sempre. É uma coisa. Mas de vez em quando, normal. Mas é que ele teve que fazer tudo isso para ser convocado. E mais do que fazer tudo isso, para que os lá de fora tivessem muito mal, ou não, ou contundido, ou não sei o que, piriri, com piti, mimimi, para ele ser convocado, né? Ele não foi convocado também só pelos belos olhos dele, porque ele joga no Atlético, porque ele tá com tudo isso aí, não. É porque também lá fora não tem ninguém, senão tinham trazido de fora, que a gente sabe a pressão que o treinador da seleção brasileira sofre. Né? Não, mas comparado ao que o Richarlison não tá jogando lá fora, pelo amor de Deus. É o que eu tô dizendo. E outra coisa, viu, Lélio Gustavo, pra gente finalizar esse tema do Paulinho aqui, convocado à seleção brasileira, 28 gols dele mais o Hulk. Aí tô na tabela da CBF aqui, que tem a parte da artilharia, tô tentando achar alguém do Atlético que tenha pelo menos ali uns 4, 5 gols. Não tem. Aí vem todo mundo picado ali, 2 gols ou 1 gol, tá, Lélio? O terceiro artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro é o Igor Gomes. É o Pavon. É o Pavon com 3 gols. E depois é o menino Johan com 2, Lélio Gustavo. Porque o Igor Gomes ele fez mais gols na Libertadores também, né? Mas é que o Paulinho, ele já é um jogador de seleção brasileira há muito tempo. Sub-20, sim. Mas é jogador de seleção. Sim, foi campeão olímpico, é sub-23. Ele, ano passado, foi convocado pelo Tite na reta final das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, ele está recebendo mais uma oportunidade, né? Ao contrário do que se imaginava até do Tiquinho Soares por ser o artilheiro, quando alcançou a artilharia do campeonato, o Paulinho foi agraciado com o chamado para talvez, os jogos mais importantes deste ano das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Colômbia em Barranquilha, onde nunca foi fácil jogar e o Brasil não tem conseguido vencer lá, e principalmente contra a Argentina, que é a atual campeã do mundo, e vamos ter um embate entre brasileiros e argentinos de novo no Maracanã. Mas é isso aí, o Paulinho trabalhou, deu a volta por cima, tem feito gols, e neste retorno do Campeonato Brasileiro, só no retorno, dos 16 gols, ele fez 11 gols no retorno do Brasileirão, Rafa. Vamos falar do jogo agora, Gil? Do jogo de quinta? Não, da vergonha lá do final de semana. Vamos, o que você quer falar sobre a vergonha do fim de semana? Eu queria depois ouvir a opinião do pessoal sobre o Hulk, sabe por quê? O Hulk, ele, de novo, né, gente? Breno tava lá, tal, viu? Cara a cara. O descontrole do Hulk é um negócio que tá me chamando a atenção pelo seguinte: cara tarimbado, vice-artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro. Falou no início do ano, né? Não, conversei com minha esposa, não sei o quê. Camila me chamou na regulagem, falou pra eu segurar a onda. Parece que não adiantou nada, né, Breno? Porque, de novo, mais um ataque de histeria do Hulk ao término da partida. E, de novo, ele podendo não só se comprometer, como comprometer o Atlético, né, velho?
É até complicado, tava falando com o Seabra ali fora do ar, né? Porque assim, a arbitragem não foi ruim. A gente não pode falar que o Hulk reclamou de uma arbitragem que prejudicou o Atlético. Talvez nesse último lance que ele não tenha achado que fez falta, mas isso é muito pouco para ele ter explodido. Mas fez, né? Mas durante o jogo todo, eu comentei aqui fora, o Hulk tentou o tempo todo questionar o juiz, conversar com o juiz, a gente ali atrás do gol, percebendo, até que teve um momento que ele foi conversar com o juiz deu as costas para ele virou para mim e disse, tá vendo? Ele é mal educado, ele não me ouve. Que tem essa mania. De falar, mostrar pra gente o que tá acontecendo. Aí o bandeirinha falou, Hulk, vamos jogar bola. Aí o Hulk falou com ele, pô, mas você tá vendo que ele é mal educado? Então assim, o Hulk já tinha criado um ambiente ruim disso com o árbitro, porque o árbitro não escutava o Hulk. Ele tem essa necessidade dele ter esse diálogo com o árbitro, só que às vezes o árbitro ele já tem uma noção de, vou escutar, se eu escutar eu quero escutar só o capitão. O Hulk não é mais o capitão do Atlético, é o Arana. Então acho que isso incomoda o Hulk. Só que a explosão dele no final realmente me surpreendeu muito, porque eu achei assim muito excessiva, exagerada pela situação, pelo jogo, né? E acabou que quem saiu prejudicado foi o Atlético. E o Hulk já é um cara que tem reincidentes, né? Então ele pode tomar um gancho bem pesado aí pelo STJD. Ele fica fora contra o Corinthians, aí você tem Goiás, aí depois você tem acho que o Flamengo, né? Eu acho que é nessa hora. O Grêmio, né? O Grêmio, né? Tem Grêmio. E aí depois eu acho que é o Flamengo. Então, assim, a gente conhece como é que é a CBF, daqui a pouco eles vão julgar o Hulk lá na frente, próximo do jogo contra o Flamengo, pra ele tomar um gancho e não jogar contra o Flamengo. Não custa nada. Então, assim, já tinha que ser calejado. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é um pouco polêmica. Eu acho que o Hulk deveria, por essa atitude, com todo o respeito que eu tenho a ele, sou fã do Hulk, mas ele deveria ser multado pelo Atlético. Porque eu acho que o que ele fez prejudicou o Atlético, desnecessário. O Atlético estava no final do jogo ali, né, tentando ainda buscar, e fiquei imaginando ontem. Imagina se tivesse sido o Gemerson. Talvez todo mundo teria caído em cima dele, cobrando, falando que não tá. Se tivesse sido o Vargas. Nossa. Então, assim, por ser o Hulk, tem um peso diferente, né? Você vê o que aconteceu, todo mundo pega um pouquinho mais leve pelo ídolo que ele é, por tudo que ele representa. Sim. Mas o ato do que ele fez, né, foi uma indisciplina. Ele chutar a bola, falar que o jogo foi roubado, fazer o gesto do que ele fez, ele vai prejudicar o Atlético, e não só contra o jogo contra o Corinthians, outros jogos. Eu acho até que serviria, então, de exemplo, sabe? E só para poder também fechar destacando, Rodrigo Caetano teve um trabalho muito grande com ele, porque aí depois do jogo, né, eu presenciei isso, o Rodrigo Caetano veio conversando com ele até o ônibus, entrou dentro do ônibus conversando com ele. Acho que isso também pode ter ajudado ele a pensar em fazer o vídeo de pedir desculpa. O staff dele, né? Começou a trabalhar logo na sequência. Pra poder minimizar um pouco, inclusive, a punição dele, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, você falou aí da questão que as pessoas aceitam um pouco mais porque é o Hulk, tá errado, tá? A falta houve, o gesto houve, o cartão, o amarelo quando ele fez a falta foi ok, o vermelho direto depois daquilo foi ok. E o mimimi dele depois daquela forma como ele sai, com todo o respeito que eu tenho à pessoa. Tem quantos anos? A pessoa? 37. Aonde que a pessoa passou que ela não teve problema de arbitragem? É só arbitragem brasileira? Não é. Na Europa é assim, já teve situações com ele por lá nesse nível, sabe? Porque ele já falei pra ele não dar entrevista quando ele sai de campo de meio. Você me desculpe. Uai, então você é pra não dar entrevista? Não dá entrevista. A assessoria tem que arrancar ele pelo braço e falar, você não vai falar. Exatamente. Porque não tem jeito, ele é uma bomba, Odmar. Isso que eu tô dizendo. Já falei com ele pra não dar entrevista quando sai de campo. Me desculpa. Quantos anos ele tem? Qual a experiência que esse moço tem? Sabe? Então, com todo o respeito do mundo, eu tô falando do cara que é o Hulk, mas essa dele me deu uma preguiça, mas uma preguiça. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que isso? E um outro detalhe, né, Gil? A gente tem a sonora do Filipão falando sobre o episódio do Hulk. Sinceramente, eu acho que ele não tinha escutado as palavras do Hulk no pós-jogo. Não tinha entendido a gravidade. Não tinha. Mas quando eu faço a pergunta pro Filipão, eu falo pra ele o que o Hulk falou. Eu falo, Filipão, o Hulk falou que por causa desse ato, ele tá querendo ir embora o mês que vem. E aí espero ver o Filipão. Na verdade, eu acho que o Filipão, nessas coletivas dele, ele fala, eu não escutei isso. Ele não quer entrar em polêmica. Exatamente. Eu também tive essa percepção, viu, Breno? Porque é justamente a resposta à pergunta do Breno Galante que a gente vai ouvir agora. Após o jogo, é uma coisa assim que a gente nem pode levar em conta.
Não sei o que houve para ter toda aquela confusão. Sei que a confusão maior foi com o quarto árbitro ali, mas não sei o que houve, não sei te dizer qual foi a situação que aconteceu. Sobre a situação que o Hulk fala, acredito ser uma fala normal de que depois de um jogo que a gente imagina sair vencedor, para que a gente aspire grandes possibilidades, e aí a gente tem um tropeço, fica numa situação mais de um desabafo de qualquer outra coisa. Então, não, arbitragem eu não vou comentar, não tenho nada que falar da arbitragem. Tá, então, agora a gente já vai começar a projetar a próxima partida do Atlético, o desafio contra o Corinthians, que tá ali na parte de baixo da tabela, mas a gente sabe, pelo menos nas últimas partidas, são exatamente essas equipes que estão dando trabalho pro Galo nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrenta o Corinthians na quinta, às 7h lá na Neoquímica Arena, então mais uma partida fora de casa do Galo. Para esse confronto, o Galo não vai ter o Hulk, que cumpre suspensão por conta desse cartão vermelho recebido por reclamação contra o América, não tem o Batalha e o Bruno Fux, os dois jogadores do Galo, assim como o Eduardo Vargas, que ainda está no departamento médico do Atlético. O Rubens, acredito que também pode não viajar, ainda é dúvida. Hoje, inclusive, na cidade do Galo, ficou apenas na fisioterapia, ainda em observação, por conta do choque que ele acabou sofrendo ali com o jogador do América durante o clássico, ainda no primeiro tempo. E o Mariano também, que ficou de fora da última partida, estava com dores na panturrilha, também é dúvida para esse confronto. Então, o cenário do Atlético é esse, muitos desfalques para partida contra o Corinthians, e aí a gente entra numa situação que pelo menos é uma discussão que existe na internet, né, com muitos torcedores do Atlético em relação à dupla de zaga do Galo. Hoje o Atlético tem ali, foi titular pelo menos na última partida, e é o que vem acontecendo, Maurício Lemos e Gemerson formando a dupla de zaga titular do Galo sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. O Gemerson mais uma vez falhou no gol do América, marcado ali pelo Mastriani, acabou dando uma assistência contra, né? Quase foi um gol contra, mas aí o Mastriani, artilheiro que quis empurrar para o gol ser validado para ele, foi o que aconteceu na partida contra o América. E aí, Gemerson, enfim, merece voltar para o banco de reservas ou não? Lembrando, Igor Rabelo é a opção imediata, não é titular do Galo desde agosto, quando acabou se lesionando contra o Palmeiras ainda na Libertadores. Chegou a entrar em campo uma vez ali no segundo tempo, desde que se recuperou, e de acordo com o Filipão, está bem. Não tem motivo físico, né, para não ser titular do Galo, por isso que tem ficado no banco de reservas. Mas o Gemerson tem sido titular, sim, por opção técnica do Luiz Felipe Scolari. Então o Atlético tem essa opção. Igor Rabelo, o Hever, que é aquele jogador que só entra ali nos acréscimos mesmo, não tem como esperar muito dele nesse momento da carreira, e o Bruno Fux segue no DM. E aí, Lélio, Gustavo, o Gemerson, a gente já falou um pouquinho sobre ele no Barba, Cabelo e Bigode, né? Parece até que a gente tá chovendo no molhado, né, Lelão? Mas eu, numa boa, cara, não é querendo fazer caveira de ninguém não, mas não dá. Na minha opinião não dá, bota o Igor Rabelo de titular e vida que segue, viu, Lélio? Ele na verdade não deveria ser titular, né? Eu até achei que ele foi bem no jogo contra o Fortaleza. No sábado ele foi do céu ao inferno, né? Fez um gol invalidado e depois foi o grande responsável, né? Pelo Atlético ter sofrido o gol na etapa complementar. Eu, por mim, também mudaria. Colocaria o Igor Rabelo para jogar contra o Corinthians na quinta-feira. Agora, só um detalhe, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do assunto. Teve postagem da Galocura nas redes sociais falando que com tais jogadores não dá pra ficar, não dá pra ser desse jeito. Até a foto do Hever tinha lá na postagem, né, Lélio, Gustavo? Só pra lembrar, viu, gente? O Hever tá aposentando, viu, pessoal? Tudo que ele fez, Hever, Vargas. Essas fotos aí, ó. Vocês erraram só o Maurício Lemos, que o restante é muito simples, alguns vão se aposentar, outros já parecem aposentados, enfim. Mas o Lemos eu discordo inteiramente, acho que é um jogador, inclusive, que tem que ficar pro ano que vem, e eu gosto do futebol do Maurício Lemos. Também gosto. A minha dupla de zaga seria Igor e Gêmeos. Igor Rabelo Igor e Lemos. E Lemos, né? Maurício Lemos e Igor Rabelo. O Igor Rabelo voltando, pra mim seria ele. E sinceramente, não acho que vai acontecer isso. Acho que o Luiz Felipe Scolari vai manter o Gemerson, né? Por uma questão de... Ele tem lá a preferência dele, ele que resolve, ele sabe? Eu não entendo isso, porque
o momento do Gemerson não é bom. Todo mundo tá vendo isso. Ele é muito irregular. Como o Léo falou, quando Fortaleza foi bem, depois vai mal, depois vai bem, depois vai mal. Eu sinceramente não consigo entender o que se passa com isso, mas o Luiz Felipe Scolari que escala o time, eu acho que ele vai manter o Gemerson, tenho praticamente certeza pela convicção dele. Eu não escalaria, não é minha dupla de zaga. Mas só pra fazer justiça aí, o Gemerson só foi bem contra Fortaleza. Também. O restante foi mal sempre, viu, Seabra? Eu falei na transmissão exatamente isso, que se tinha que dar uma segurança pro Gemerson, né, pra ele como jogador, como futuro e como tudo, já foi dada. Ele colocou o Gemerson, enfrentou a torcida com o Gemerson, o Gemerson foi vaiado, deu tudo que aconteceu, no segundo jogo já foi mais ok, né, já colocou ele lá de novo, agora deu. Qual é o problema do Igor Rabelo? São 5, é opção técnica? Pois é, o próprio Filipão, igual a gente já falou, ele já disse em coletiva que não tem problema, então por que não bota o cara? Já deu. Sabe o que parece? Teimosia, viu, Breno Galante? É teimosia, é a única explicação, velho. Pode ser, ele tem as convicções dele. Eu acho que o Gemerson atravessa um momento muito ruim e eu acho que isso é muito perigoso. Né? Convicção vai até determinado tempo, gente. Até com o treinador. Né? Não puxa minha língua não, Dimara, porque convicção vai até determinado ponto, depois vira BURRICE. Teimosia, chatice. Ô Gil, ainda falando sobre esse jogo contra o Corinthians, um alento pode ser o fato do Galo jogar bem como visitante, né? A campanha do Atlético como visitante tem sido boa nesse Campeonato Brasileiro, apesar desse empate por 1-1 com a América no último fim de semana. Já são 5 partidas sem perder, jogando fora de casa, uma sequência boa que o Atlético conseguiu. Um empate contra o Atlético Paranaense, vitória diante do Palmeiras, Internacional e Bragantino, e agora mais um empate diante do América, essa partida fora de casa lá em Uberlândia. O Atlético é o segundo melhor visitante desse Campeonato Brasileiro, perde apenas pro Palmeiras. Antes dessa última rodada, era assim o líder como visitante do Brasileirão, mas acabou perdendo a posição pelo Flamengo, que acabou vencendo então o Atlético, ficando com a segunda posição. São 16 partidas fora de casa, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Galo tendo mais essa oportunidade agora diante do Corinthians, lembrando, sem o atacante Hulk, principal jogador do Galo aí na temporada, dividindo, claro, esse protagonismo com o Paulinho, fica de fora desse jogo do Galo na Neoquímica Arena. Mais uma vez, vai ser a sétima, na verdade, partida que o Hulk desfalca o Atlético nessa temporada de 2023. 2 vezes, uma vez porque ele foi poupado, no outro jogo porque ele estava com Covid-19, o restante todos por suspensão. Atacante, artilheiro do Galo, principal peça do Atlético já desde 2021, ficando de fora mais uma vez por esse motivo. Ainda tem um outro detalhe, né? Contra o América no turno, ele foi expulso também, né? E não jogou contra o Corinthians também. Exatamente essa sequência. E foi pelo mesmo motivo, reclamação no fim do jogo, etc. O Hulk desfalcando o Atlético mais uma vez. E até naquela partida, o que aconteceu foi o Allan Kardec, titular. E ele tá voltando agora, né? Se recuperou de lesão na coxa, de acordo com o Atlético, já tá reintegrado ao grupo, participando dos treinamentos. Pode ser a novidade do Atlético na quinta-feira contra o Corinthians. Só que aí resta saber, será que ele vai dar conta ou não de ser o titular, de ser de fato o substituto do Hulk nessa partida contra o Corinthians? Acho que a gente vai poder discutir sobre isso também ao longo da semana até a quinta-feira. Allan Kardec apenas 1 gol no Campeonato Brasileiro com a camisa do Atlético. Mas também não joga, né? Quantos jogos também, né? 13 jogos no Galo na temporada. 13 jogos, a maioria deles entrando. São 217 minutos em campo. 2 partidas como titular. E outra coisa, né, Lélio Gustavo? Bota o cara em campo, ao invés de chuveirar a bola na área, nem isso faz, né? Quando ele entra, a estratégia é modificada, né? Aí tenta jogar tabelando, triangulando, e aí acaba sendo em vão a entrada do Allan Kardec. Mas vamos ver. O Atlético, ele vai ter que buscar uma vitória. Porque se você observar a tabela do Atlético Paranaense para esse grande objetivo, né? Que é tentar ficar em 6º lugar no Campeonato Brasileiro, até soltaram um estudo aí. O Galo tem a 2ª folha de pagamento mais alta do futebol brasileiro. Para mim foi até uma surpresa, né? A do Al Nassr é a maior do mundo. Mas o Atlético Paranaense, olha só os adversários, Gerel. Fortaleza, o mais difícil. Aí depois Bahia, Atlético Paranaense, pegando o Vasco em casa. O Atlético conseguiu abrir 4 pontos para ele, né? Nesse momento é o 5º, porque tem um saldo de gols melhor que o Flamengo, se eu não estiver enganado, e o Flamengo tem um jogo a menos
contra o Bragantino. Então, de qualquer maneira, é bom ir com sangue nos olhos e fazer um milagre, buscar uma vitória contra o Corinthians lá em São Paulo na quinta-feira. Você tem a probabilidade de pegar uma vaguinha no Libertadores aí, os números atualizados, ô Giovana Pires? Acabou caindo um pouquinho só mesmo. Agora as chances do Atlético se classificar a Libertadores do ano que vem, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, é de 84,9%. Antes dessa rodada era de 85,3%. Caiu só um pouquinho, então, o Atlético ficando na quinta posição e sem chance de chegar ao G4 nessa rodada, né? Porque o Grêmio, que é o quarto colocado, tem 56 pontos, só que tem 2 vitórias a mais que o Galo. Então, mesmo com uma derrota do Grêmio e também o Atlético vencendo, não chega ali para esse primeiro critério de desempate, né? O Atlético alcançaria o Grêmio no número de pontos, mas aí no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, o Atlético ia acabar levando a pior e ia se manter na quinta posição. Então, o Galo sem chance de chegar ao G4, que dá a vaga direta à Libertadores do ano que vem. E o jogo é Botafogo e Grêmio, né? Quinta-feira, 9/11, às 8 da noite. Ô, Rafa, pra falar a verdade aqui, ó, o Atlético Paranaense, depois do Fortaleza, ele pega todo mundo envolvido na luta contra o rebaixamento. Bahia, Vasco, Cruzeiro, Santos e até mesmo o próprio Cuiabá, que é o último jogo no dia 6. Pois é. A vida tá mais mansa pro Xará Paranaense, hein, Breno Galante? Ou não também, né? Ou não, é verdade. O pau cantando lá embaixo pra todo mundo escapar do rebaixamento, não sei não. O grande problema do Atlético é o Atlético, né? Sinceramente, olhar a tabela do Atlético Paranaense, do Grêmio, o problema do Atlético é o Atlético. Depende dele. Porque o Atlético, em 7 jogos, 21 pontos, você disputar contra a turma do Z4, você conseguir 6 pontos, se você tá tendo alguma opção para título, você não vai conseguir ser campeão, né? Não adianta. Então, o jogo contra o América, um jogador a mais, é jogo para você ganhar. Não dá para você chegar pro lanterna da competição e você perder 4 pontos e ganhar só 2 pontos. Isso aí eu acho que já na matemática, o torcedor que tá pensando, cara, em Uberlândia eu fiquei impressionado. Antes do jogo eu entrevistei um montão de torcedor. Todos, nós vamos ser campeão. Falei, não é possível, nós vamos ser campeões por causa do embalo do time, né? Aí quando tem esse tropeço, aí depois do jogo, na hora de entrevistar, todo mundo queria o Filipão fora do Atlético. Porque o time do Atlético é isso, é aquilo. Que é imediato, né? Aquela sensação do torcedor vai de um extremo a outro, né? Mas o Atlético dentro de campo, ele faz com que o torcedor tenha esse tipo de sensação. Porque ele joga um jogo como se fosse uma disputa de título e outro jogo como se fosse um amistoso ou então até um jogo que não vale quase nada. Sinceramente, sabe, Rafa, o Lélio falou aí, um milagre contra o Corinthians, eu não sei o que a gente pode esperar do Atlético. Pode ser que o Atlético vá lá e faça uma boa partida sem ter a pressão da torcida e tudo. Só espero que o Filipão não faça o que ele fez nos 2 jogos que ele não teve o Hulk. Contra o Corinthians e contra o Botafogo, ele escalou Allan Kardec. Eu só espero que ele não tome essa decisão. Quinta-feira, cenas dos próximos capítulos, porque depois ainda tem o Goiás, né? 6:30 do domingão. Que beleza. CBF. Tu não ajuda também a confederação. Você quer coisa pior, Rafa? 7 horas da noite, Atlético e Corinthians em São Paulo. Com aquele trânsito de São Paulo. Ô, velho. Você vai, né? Vou. Tem que ir pra lá vou chegar lá 1h da tarde. A sorte é que você tem um metrô que para ao lado do estádio. Sim. Vai de metrô. Porque se pegar a Radial Leste ali e agarrar, Todo meu mundo filho. vai de metrô, né? Vai, pra tem lá. que. Ninguém, não sabe tem quanto como. que é o estacionamento no. eu não muito lembro agora caro. o preço atualizado. Aquele shopping que tem ali em Itaquera. Sim. O preço do estacionamento lá pra dia de jogo do Corinthians é uma facada, velho. Então, todo mundo vai compensa. de metrô. Tem que ir de metrô mesmo. Não. Tem jeitão. Breno, valeu demais, meu velho. Até a próxima. Um abraço aí, Rafa. Valeu. Tamo junto. Giovana Pires, você volta daqui a pouquinho com mais o Galo, beleza, Valeu, Gil? vou falar um pouco mais sobre o Corinthians.